Alô, torcedor vascaíno, Brenner acaba de chegar no Rio de Janeiro. Vasco tem o seu terceiro reforço para a temporada de 2026, já aqui na cidade carioca. O atleta vai realizar exames médicos nessas próximas horas e assinar o seu contrato com o Vasco aqui nesse Acorda Vascão. Eu vou trazer a você todos os detalhes sobre esse novo reforço, todos os detalhes dessa nova contratação do Vasco da Gama. Além disso, também trazer muitas outras novidades. Temos aí pela frente, tá, amigo vascaíno, um Acorda Vascão bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações e novidades sobre o nosso Cruz Maltino. Mas, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Para você que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com o Acorda Vascão, que chega sempre às 7 horas da manhã em ponto. O Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. Temos também o nosso Boa Noite Gigante, que é o terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar aí o seu dia com aquela chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então, se você ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Show? Vamos embora então, amigos, sem muita enrolação, falar logo, né, do nosso Vasco da Gama. Eu quero começar aqui, primeiramente com você, este Acorda Vascão, falando já sobre a chegada, né, do mais novo atacante do Vasco da Gama, terceiro reforço para a temporada de 2026, o Brenner. O jogador desembarcou há poucos minutos aqui no Rio de Janeiro, a gente fez questão de postar esse vídeo num horário diferente por conta desse evento especial. Brenner, tá? Que acerta com o Vasco da Gama um contrato de 4 anos e meio, ou seja, né? O Brenner assina um contrato com o nosso Cruz Maltino até o meio de 2029. Ele fica 26, 27, 28, 29 e, aliás, até o meio de 2030. Caraca, um contrato bem longo. 26, 27, 28, 29, 30, ou seja, ele fica até junho de 2030 no nosso Vascão. Volto a repetir, contrato de 4 anos e meio. O Brenner era um jogador que tinha os seus direitos econômicos ligados ao Udinese, da Itália. O Vasco da Gama, através do técnico Fernando Diniz, inicia as negociações e consegue chegar a um acordo com o clube italiano. O Vasco pagará ao Udinese 5 milhões de euros fixos e poderá, esse valor, chegar a 6 milhões e meio de euros, porque além dos 5 milhões de euros fixos, tem também no contrato 1 milhão e meio de euros por metas. Cada 30 partidas do Brenner com a camisa do Vasco, o Vasco pagará ao Udinese 750 mil euros e caso o Brenner dispute mais 30, mais 750 mil euros. A negociação pode chegar no máximo a casa aí de 6 milhões e meio de euros e a quantia é por 70% dos direitos econômicos do jogador. Um valor aí de 5 milhões de euros, né? Vamos puxar para o valor fixo, é um valor próximo aí a casa de 32 milhões de reais e a operação, caso o Brenner consiga bater as metas aqui no Vasco da Gama, poderá chegar aí a 40 milhões e 800 mil. Volto a repetir, por um contrato com o atleta até o meio de 2030. Para quem não conhece, o Brenner é um jogador que teve muito destaque na base do São Paulo. O Brenner, ele chega a ter, inclusive, durante um ano da base, 28 gols em uma temporada. 28 gols, tá? Amigo vascaíno, inclusive em apenas 14 partidas. É só para você ter uma noção do fenômeno que era o Brenner na base do São Paulo em Cotia. O Brenner, porém, não consegue ter um primeiro momento legal no time principal e logo em seguida, diante dessa situação, o Brenner é emprestado para o Fluminense e é ali que entra Fernando Diniz na vida do Brenner. Em 2019, no segundo semestre de 2019, Brenner e Fernando Diniz iniciam seu trabalho juntos ali no Fluminense. O Brenner não consegue ter um destaque no time principal, né, do tricolor, acaba não rendendo como era o esperado. Foram poucas partidas, inclusive, com a camisa do Fluminense. O Brenner entra em campo aí em apenas 6 oportunidades
com a camisa do tricolor das Laranjeiras. E aí o Diniz, em 2020, ele sai do Fluminense e vai para o São Paulo. Então o Brenner fica 6 meses com o Diniz no Fluminense. Em 2020, o Diniz inicia um trabalho no São Paulo e assim que pisa em São Paulo, o Diniz fala o seguinte, ó, São Paulo, sabe aquele jogador que vocês emprestaram agora para o Fluminense? Traz de volta para cá porque eu quero trabalhar com ele. E é ali no São Paulo, em 2020, que o Brenner tem o seu melhor ano. São 22 gols em 44 partidas. Um ano absurdo, que São Paulo inclusive libera, né, o Campeonato Brasileiro durante um bom tempo, quase conquista aquele título brasileiro, perdendo até para o Flamengo ali no final da temporada, e diante desse destaque o Brenner é vendido por um valor próximo à casa de 50 milhões de reais à época para o Cincinnati. Ele chega a ter um primeiro momento muito bom também no clube italiano, foram 18 gols em 31 partidas, temporada essa que o faz ser vendido ao Udinese. Esse grande jogador que se destacou na base do São Paulo, se destacou no São Paulo com 22 gols em uma temporada, se destacou no Cincinnati com 18 gols numa temporada, não conseguiu ter o mesmo destaque no futebol italiano. E por isso hoje que o Brenner volta ao futebol brasileiro. Teve problema de adaptação, não conseguiu render. O Diniz, sabendo da situação do Brenner, olhou e falou: esse que eu quero para o setor ofensivo do Vasco da Gama. O Vasco abriu negócio, conseguiu fechar e o Brenner chegou hoje ao Rio de Janeiro há poucos minutos atrás. E é claro, eu trago as palavras do Brenner para você aqui nesse Acorda Vascão. Dê uma olhada aí nas palavras do primeiro reforço do Vasco, do terceiro reforço do Vasco para 2026. Primeiramente, minha característica, eu sou um jogador de equipe, procuro sempre estar em movimentação, ter uma boa finalização, um atacante assim que gosta de ficar perto do gol, também saiu para jogar com as características do professor Diniz. É um jogador que vem para somar, para agregar. Agradecer a torcida vascaína aí pelo apoio que me deu nas redes sociais, aí não sou muito de acompanhar. E agora sei da força que o torcedor tem, já joguei contra, então agora estando do lado dele será mais fácil, espero ter grandes momentos com essa torcida e com a camisa do Vasco. Houve um telefonema do Diniz para você? Isso foi decisivo para o seu acerto? Houve. Perturbou muito na ligação ele? Ele não te dá muita opção não, né? Você tem que vir, é uma ordem. Fico feliz dele ter me ligado, feliz de trabalhar com ele mais uma vez. E feliz de poder vestir a camisa do Vasco. Ele pesou na sua vinda pro Vasco? Gente, preciso liberar ele. Pesou muito. Ele é um cara onde eu e minha família tem muito respeito e admiração, então ele foi muito importante. Bom, amigo vascaíno, então, como vocês viram aí, essas foram as palavras, né, do Brenner, mais novo reforço do nosso Vascão. Gostou? Acha que o Brenner vai dar certo vestindo a camisa do nosso Cruz Maltino? Coloque aí, é claro, a sua opinião nos comentários. O certo é, o Vasco tem um interessante atacante para a temporada de 2026. Não falarei que o Brenner é uma aposta, é um jogador que não sabemos como vai chegar aqui. O Brenner é um atleta que teve muito destaque no São Paulo, teve muito destaque no Cincinnati, mas não conseguiu ter destaque na Udinese. Problemas de adaptação. Se no Rio de Janeiro, se para o Vasco chegar o Brenner do Cincinnati, chega um grande jogador. Se no Vasco da Gama chegar o Brenner do São Paulo, chega um atleta melhor ainda. Ponto positivo tem o fato de já ter trabalhado com o técnico Fernando Diniz e automaticamente se encaixar de uma forma bem mais fácil no estilo de jogo do treinador. Chega diante, inclusive, das saídas de Ryan de Verratti para ser titular absoluto desse setor ofensivo do Vasco. Eu não consigo, infelizmente, aqui para você dizer qual Brenner chega. O que eu digo é, fique animado, fique na expectativa, porque é um jogador com muito potencial, acabou de completar 26 anos de idade e tem muita bola para entregar. É uma grande contratação do Vasco no mercado da bola, um atleta interessante aí que o Vasco contrata para o setor ofensivo. E eu olhando, né, para um setor ofensivo, inclusive, ideal para a temporada de 2026, vendo Brenner, Inestrosa e Andrés Gomes, eu acho que o Vasco está bem servido ofensivamente. Setor ofensivo com muito dinamismo, intensidade, jogadores jovens que marcam gols. Vamos ver como será o desempenho dentro das quatro linhas, mas o Vasco acerta na contratação do atacante Brenner. E, inclusive, falando em chegadas, já o Inestrosa também chega ao Rio de Janeiro. O Inestrosa chegará à cidade carioca na madrugada de sábado para domingo. Outro jogador, o quarto reforço do Vasco para a temporada de 2026, né? Mais um atleta que chega para o setor ofensivo. Então, Vascão com tudo no mercado da bola, né, amigo torcedor Cruz Malte? Mas o Vasco ainda quer mais.
A avaliação interna da diretoria, principalmente diante das chegadas, né, é que o Vasco possui um time competitivo ali nos 11 iniciais, ou seja, o Vasco possui um time titular competitivo. Léo Jardim, Cuesta, Robert Renan, Piton e Paulo Henrique, Thiago Mendes, Barros, Coutinho, Inestrosa, Brenner e Gomes. O time é competitivo. Não é um time que vai lutar por títulos, mas é um time que vai competir. Eu também concordo com esse pensamento da diretoria. Só que hoje, amigo vascaíno, internamente o departamento de futebol do Vasco entende que há uma necessidade de aumentar a concorrência em algumas competições. Isso é até sim essencial para que automaticamente esse time titular até melhore, né? Com relação aí a desempenho. Na lateral esquerda, por exemplo, Piton é um jogador que, de acordo com informações do nosso amigo João Silva, segue ainda muito prestigiado pelo técnico Fernando Diniz. Mas mesmo diante desse prestígio, o Diniz ele pede à diretoria a contratação de jogador com mais força física, mais intensidade para o setor, com o intuito de falar para o Piton, Piton, não tá tranquilo na vaga de titular não, cara. Vai ter que correr, porque vai chegar outro jogador aí que vai chegar para lutar e buscar a sua posição na função de primeiro volante. A diretoria avalia que Cauã Barros, por ainda ser jovem, vai acabar oscilando ao longo da temporada. E por isso, há aí, diante de toda essa situação, a necessidade, o desejo de busca por um reforço para a posição. Embora até o momento existam apenas sondagens sem negociações avançadas. O Vasco está de olho nesse camisa 5. O camisa 8, que no caso é o Thiago Mendes, é um nome que também tem a confiança da comissão técnica. Mas a má fase de Tietê gera preocupação. O JP vem sendo observado de perto, tem ganhado pontos com o Fernando Diniz, que faz automaticamente com que nesse momento a chegada de um novo nome para a função ainda não seja uma prioridade, mas a questão do Thiago Mendes e do Barros preocupam para a situação ali de volante. O Vasco precisa desse jogador. No ataque, a chegada de Brenner, de Inestrosa são importantes, sem dúvida, mas o Vasco ainda segue no mercado em busca de ainda mais algum nome. Ou seja, o Vasco está no mercado. O Vasco está de olho na lateral esquerda, o Vasco está de olho na questão envolvendo os volantes, o Vasco está de olho nenhum atacante, principalmente para repor as perdas de Ryan e de Pablo Verrete. E falando inclusive no setor ofensivo, tivemos nessas últimas horas a informação que o nome de Cláudio Spinelli, atacante de 29 anos de idade, que é muito rodado, mais conhecido pela boa temporada que fez no ano passado, vestindo a camisa do Independente Del Valle, foi oferecido ao Vasco da Gama. Um jogador que tem contrato com o Independente Del Valle até o final de 2027, até o final do ano que vem. As condições de negócio que foram apresentadas pelo empresário de jogador, a diretoria Cruz Maltina, foram consideradas muito boas. É um nome que hoje está sendo analisado pela diretoria do Vasco. É um atacante de 1,80 m, características bem diferentes, por exemplo, do GB, do Verrete. Na última temporada ele fez exatamente 28 gols, números interessantíssimos de Cláudio Spinelli, e é um jogador que seria um baita reforço. O Vasco enfrenta o Cláudio Spinelli, inclusive na Sul-Americana, do ano passado, o Spinelli defendendo o Independente Del Valle. Se eu não me engano, ele marca um gol contra o Vasco da Gama e seria um baita reforço. As condições de negócio, volto a repetir, que foram apresentadas foram positivas. Chegando, amigo, olha, seria um nome interessantíssimo para o setor ofensivo do Cruz Maltino, um jogador já rodado, ele que é argentino, passou já por Tigre da Argentina, San Martín de San Juan, Crotone da Itália, Argentinos Júniors, Gimnásia, passou pelo futebol da Ucrânia, da Sérvia, do Uruguai, o futebol de Israel, ou seja, jogador rodadaço, sim, forte, né? Com bagagem, com peso, e é jovem, tem aí 29 anos de idade, apenas completos, inclusive anteontem, dia 21 de janeiro. Então talvez o Vasco precise de jogadores assim, rodados, com bagagem, com experiência, que cheguem para ajudar. E o Cláudio Spinelli seria um baita reforço aí para o setor ofensivo do nosso Vascão. Vamos ver, vamos ficar ligado, é um nome que está na mesa, volto a repetir, foi oferecido ao Vasco da Gama pelos empresários, por intermediários, e o Vasco hoje analisa a possibilidade de fazer negócio. Você gostaria de Cláudio Spinelli no Cruz Maltino? Coloque aí a sua opinião nos comentários. Eu, Lucas, agora vou ficando por aqui. Esse foi aquele nosso Acorda Vascão, um pouco mais tarde, por conta da chegada do atacante Brenner.
e já já eu tô de volta com o nosso Fala Gigante. Estamos lá no SBT Sport Rio também à 13h. Conto muito aí com a presença e o apoio de todos vocês. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva e como eu sempre falo aqui no canal, saudações Vascaínos!